Olá, queridos ouvintes. Este é mais peixe, é o meu negócio. E a gente está aqui com um convidado muito especial para falar de um tema que quem me conhece sabe que eu adoro escutar e estudar sobre bem-estar animal. Seja muito bem-vindo, professor Leonardo Barcelos, ao Peixe é Meu Negócio. Muito obrigado, é uma oportunidade de poder falar desse tema tão relevante aí. Uhum. A gente sabe que o bem-estar animal já não é mais tendência, já é realidade, né, professor? Eu sempre falo, né? Já não é mais a pergunta é se, a pergunta é quando que esses padrões vão começar a se aplicar cada vez mais forte dentro do contexto da aquicultura. É uma questão É. só de tempo. Uhum. Eu me recordo que, vendo aqui as perguntas da nossa audiência, me chamou a atenção que estudantes de medicina veterinária perguntando sobre ambiência, e me chamou a atenção porque na minha faculdade, fiz faculdade de oceanografia, a gente nunca ouviu falar em bem-estar animal. Eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi numa palestra do evento da Pilarski e da Nomura, Bem-estar animal em tilápias, quem se importa? Esse era o título, me chamou Uhum. muita atenção, porque de lá para cá eu venho buscando conteúdo e conhecimento em relação a isso e tenho tentado aplicar em campo no dia a dia e tentado repassar aí com delicadeza para os produtores rurais. Mas já estamos começando no assunto aqui, eu queria que tu se apresentasse, professor, para quem não te conhece. Quem é o Uhum. professor Leonardo Barcelos? Então, o professor Leonardo Barcelos é um médico veterinário, né, mas com muita atuação nesse campo da biologia também dos peixes. E, bom, contato com os peixes foi, acho que aos 4 anos de idade, ganhei um aquário do meu pai e nunca mais saí de perto dos peixes, né? E depois, à medida que a carreira foi evoluindo, quando eu comecei na parte científica, né, de iniciação científica, eu já caí dentro do contexto de estresse, né? Então, que condições pioradas de bem-estar causava? Daí foi naturalmente começar a dizer, bom, agora chega de pensar na parte do que causa de errado e vamos tentar melhorar a vida desses bichos. Daí que a gente começou a trabalhar bastante com essa questão do bem-estar, tanto no contexto da produção, mas também no contexto dos animais utilizados em pesquisa, né? Que também é bastante relevante, tanto para o resultado das pesquisas, quanto pelo bem, né? Pela vida mais digna desses animais também. Então foi daí, foi de uma vivência desde lá da época da faculdade. Hoje é o nosso principal, o nosso carro-chefe aqui do nosso laboratório de pesquisa, a questão de bem-estar e mais atualmente, assim, algumas coisas bastante aplicadas a esse momento novo, né, da aquicultura. Eu que acabo vivenciando o dia a dia da aquicultura há mais de, acho que uns 35 anos, contando a época de faculdade, a gente vê quanta coisa mudou, quanta coisa evoluiu, e está mais do que na hora de essas questões de bem-estar evoluir também, né? No passo que evoluíram em outras cadeias. Então, a gente vê naturalmente, às vezes, algum desconforto da cadeia produtiva, com receios, né? Com normas e custos, mas todas as cadeias grandes passaram por isso, né? E a nossa vai passar também, vai conseguir superar as dificuldades e conseguir agregar valor com esse tema aí que é vital, não é mais uma questão de melhorar, é uma questão de sobreviver. Sem elevar, sem buscar padrões de bem-estar, não vai muito longe. A gente vai precisar fazer isso de qualquer forma. Então vamos fazer, né, sem que nos obriguem. Eu sempre falo, né, vamos nos antecipar e vamos construindo essa ideia aí ao longo. E por isso que é bom aproveitar esses espaços, aproveitar os eventos, as revistas de divulgação, não só as científicas, né? Porque é nesse dia a dia assim que a gente vai ouvindo falar cada vez mais, vai se preocupando, e a sequência do bem-estar animal sempre foi isso. A ciência mostra, a opinião pública se preocupa e aí vem a legislação. Então nós estamos nesse ponto onde cada vez mais o consumidor se preocupa. Eu já vejo muita gente dizer como é que esse peixe viveu, como é que esse peixe foi abatido, que hoje está aqui no meu prato, né? Coisas que não se pensava em relação a peixes há pouco tempo atrás. É interessante porque você falando sobre estresse, eu lembro que eu li muitos artigos seus sobre jundiar em estresse quando eu fazia estágio com o professor Hilton Amaral Júnior. E vinha se falando muito de estresse e agora vem se falando muito de bem-estar. E Sim, eu vejo isso até nos cursos, né? Que a gente tem tido cuidado de falar de bem-estar animal para os produtores rurais, né? A gente falava de estresse e hoje a gente fala muito mais de bem-estar. E para a gente começar, tem muita informação importante nessa tua última fala, mas eu acho que a gente precisa dar uma nivelada. uhum. Qual que é a relação da ciência com o bem-estar animal?
Sem ciência, né, eu brinco assim, de forma bem simplória, é o animal ter noção da sua existência. Mas, assim, aprofundando um pouco mais, é a questão dele ele ter capacidade de sofrer, ter capacidade de diferenciar estados bons, estados ruins, estados até prazerosos, sentimentos subjetivos, que há pouco tempo atrás não se atribuía a animais, quanto mais a peixes, e hoje já se sabe que eles têm medo, que eles têm ansiedade, que eles gostam de fazer algumas coisas. Né? Então, quanto mais a gente consegue deixar esses peixes confortáveis, né, vai bem dentro da principal definição de bem-estar, né, no mundo todo do Bloom, que é a questão do como o animal lida com o seu ambiente. Né? Então, cabe a nós, num sistema de criação, né, propiciar um ambiente, propiciar todo um ambiente, considerando não só o ambiente físico, mas toda a criação, para que ele consiga viver, né, melhor e ser menos desafiado com coisas. É uma balança. Eu sempre falo, é impossível um animal viver totalmente sempre em condições perfeitas. Mas ele tem que ter momentos, ele tem que se recuperar, ele tem que ter uma série de cuidados aí que a gente precisa tomar. Então, a ciência está muito disso, assim, a gente é a base para se preocupar com o bem-estar em qualquer espécie. Se é uma espécie que não tem menor noção da sua existência e não diferencia bom do ruim, no prazeroso do sofrimento, aí fica inócuo, né, a discussão de bem-estar. Mas no caso dos peixes, já está mais do que comprovado, sim, que eles sentem dor, que eles sentem conforto, que eles sentem desconforto, e isso, então, nos deixa quase numa obrigação moral. Se ainda não é legal, é moral. Então, me incomoda, mesmo eu não tendo nenhum instrumento legal para chegar num frigorífico e dizer, me incomoda, e eu digo, esses peixes estão em extremo sofrimento. Não, isso não é adequado. Então, assim, eu sempre falo, a gente não precisa esperar, né, a obrigação legal ou a obrigação de um mercado para começar a melhorar essas questões. E tem bastante gente tentando melhorar, né, e tentando também, não, eu digo assim, não é mal nenhum fazer uma abordagem utilitarista, né? Eu vou investir em bem-estar porque vou usar isso como um diferencial do meu produto, vou agregar valor. Né? No ponto que nós estamos, é um belo de um argumento. Eu, professor Leonardo Barcelos, me preocupo com o peixe. Mas eu sei que o produtor ainda talvez não esteja pronto para se preocupar com isso. Mas ele se preocupa que esse peixe vai render melhor, vai converter melhor a ração que come, né? Vai dar um filé de melhor qualidade, que daqui a pouco a indústria evoluindo, exportando mais, vai começar, quem sabe, até a pagar um bônus para um filé de melhor qualidade, assim como em outras cadeias tem, né? Então, a gente pode usar esse argumento sem problema nenhum, mas aquele que trabalha no dia a dia com o bem-estar pode ter certeza que está pensando também no animal. Né? Ele merece. O lema da OIE é uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Ele merece, né, viver bem, afinal, ele está ali para a nossa alimentação, importantíssimo, uma carne de excelente qualidade. Isso eu sempre brinco, a gente já nasce sabendo que comer peixe faz bem, né? Então, vamos cuidar melhor desses animais, né? Vamos evitar que sofram e melhorar. Minimizar o sofrimento, né? Isso, e assim, o outro lema que eu gosto muito de dizer, tu já deve ter me visto dizer, é que bem-estar é muito mais que não sofrer. Né? Mas, bom, primeiro vamos evitar sofrimento, mas depois vamos, sim, tentar melhorar, né? Até a última palestra lá, a colega falou em estratégias de enriquecimento e várias coisas que podem ser feitas no contexto da aquicultura, e o mundo todo está atrás disso, né? Para melhorar a vida desses animais e torná-la mais digna, como que a OIE busca e como nós devemos buscar também. Isso também vai impactar no sucesso financeiro também, na agregação de valor, né, nos certificados. E a gente tem que pensar o seguinte, que à medida que o tamanho da cadeia aumenta, qualquer 0,0 alguma coisa por cento é um monte de dinheiro. Então, uma coisa é quando tinha um peixe e outro que lá, né, vendendo em feira. Outra coisa é uma cadeia organizada que daqui a pouco vai bater 1 milhão de toneladas, e aí? Daí 1% é um monte de toneladas, é um monte de dinheiro, é um monte de peixe. E a gente muitas vezes fala em toneladas e toneladas, mas esquece que tem, pensando no peso comercial da tilápia, né, pensando que é o nosso carro-chefe da aquicultura nacional, nós estamos falando aí dentro de uma tonelada, quantos peixes, né? Um monte de peixe, né? Porque eles são abatidos entre 800 gramas, 1 quilo e pouco. Então, se a gente transpor esse número, a gente está falando em milhões de animais, né? Milhões de indivíduos. E isso é muito, muito significativo
como argumento que se deve sim se preocupar com esse bicho, né? Esse bicho merece um cuidado, pelo menos no nível que os animais terrestres de produção hoje já têm, tanto em arcabouço legal quanto em conhecimento. E já se fala, falando em animais terrestres, né, de cultivo, de criação, já se fala em bem-estar animal há muitas décadas para esses animais. E por que demorou tanto para os animais aquáticos, professor? Porque o reconhecimento da ciência foi bem depois. Ainda hoje existem grupos de cientistas que questionam a questão da dor, né? Falam que é apenas uma reação de nocicepção, que o peixe apenas está fazendo uma reação para proteger, para não ser nocivo ao tecido, né? Mas que não realiza mentalmente a dor. Todo mundo aqui que está nos escutando sabe o quanto é chato uma dor, né? Seja aguda, dolorida ou seja crônica, né? Então tem gente que diz que o peixe não tem. Não, tudo já mostra que sim, né? Então tem trabalhos fantásticos na literatura, né? Que dá para perfeitamente tratar como comprovação, tanto de ciência quanto de dor. Então, como isso foi mais tardio, as considerações, as preocupações também vieram depois, né? E talvez o nosso calcanhar de Aquiles certamente vai surgir durante a nossa conversa, mas já vamos dar um spoiler, né? É que não tem como continuar abatendo esses animais da forma que a gente abate, né? Os programas de abate humanitário das espécies terrestres datam lá do começo do século, 2000, 2002, né? As portarias, os programas lá, o programa STEPS, tudo já estão comemorando 2 décadas, algumas coisas até mais. E nós aqui ainda permitindo, legalmente, tu pode matar um peixe de qualquer forma. Uhum. Isso já não cabe mais numa cadeia produtiva tão pujante e com tanto crescimento, né? Por mais que haja uma reação e um argumento que, ao meu ver, não é válido, de que a nossa cadeia de produção ainda muitas vezes é comparada com a cadeia extrativa. Tu não vai comparar a avicultura com caça de fazão, né? Mas a piscicultura tu compara com a pesca. Sempre. É Então, verdade. isso nos deixa, às vezes, um pouco vulnerável, né? Porque daqui a pouco esse produto da pesca entra com menos exigências, com menos necessidades de investimento e acaba, né, superando-a. Mas é uma tendência irreversível, é só olhar os dados da FAO também no mundo todo, que o cultivo está cada vez maior e vai ser, né? Daqui a pouco as espécies pescadas vão ser nichos, né? E o consumo mesmo é o que eu falo para os meus alunos em sala de aula. Falou em avicultura, o que tu pensa? Frango de corte. No máximo, poedeira para ovo. Falou em piscicultura, tu pode falar uma lista enorme de peixes, né? Então, hoje nós estamos caminhando, e eu digo assim, acho que em 1 ou 2 décadas, falar em aquicultura no Brasil vai ser sinônimo de tilápia. Assim como falar em avicultura é sinônimo de frango. Não quer dizer que não existam as outras coisas, todo mundo gosta de peru, todo mundo gosta dessas outras aves, elas existem, são nichos. Mas no momento que eu tenho uma espécie bastante consolidada, também fica mais fácil, né? Os padrões de bem-estar de estabelecer, porque o que um tambaqui, né, quer para viver bem é totalmente diferente do que uma tilápia quer para viver bem, do que uma carpa quer para viver bem. Então nós temos carpa vivendo feliz numa água que o tambaqui estaria morto. E aí, estabelecer padrões de bem-estar, claro que complica, mas hoje já não é mais a nossa realidade. É só olhar os dados tanto do IBGE, tanto da Peixe-BR, nós já estamos falando em 2/3 da produção de tilápia e crescendo, né? Logo, logo vai passar de 80% com certeza. Então, a própria estruturação da cadeia nos permite, mas ao mesmo tempo nos põe na obrigação, né, de evoluir no bem-estar também. Isso nos vai ser cobrado cada dia mais, não tenha dúvida, à medida que a cadeia se estrutura. E agora, entrando num tópico que eu estou estudando bastante, que é bom, a gente quer exportar, a gente quer botar a tilápia como uma commodity, aí entra todo o jogo comercial também, né? As barreiras, tanto para o peixe que entra aqui, está todo mundo alvoroçado agora com a possibilidade de importação de tilápia asiática, né? E aí? Não temos nada na mão para barrar essa tilápia. Se nós tivéssemos uma legislação de bem-estar, nós já podíamos dizer, olha, vocês não têm por proteção ao produtor local, tu poderia sobretaxar e até barrar como acontece em alguns casos, né, em outras cadeias. Então, é uma via de mão dupla. A cadeia se estrutura, ganha mais, abre mercados, mas, ao mesmo tempo, tem novas obrigações. E bem-estar talvez seja a ponta, assim, na pauta. Rastreabilidade e bem-estar. É só o que vai se falar na próxima década em agricultura, não tenho dúvida disso.
Senão, não tem por que crescer. Se a gente vai querer ficar enorme, mas criando igual como era quando era pequenininho, não é lógico, né? Então, eu sempre falo, a questão toda é a gente se antecipar, né? E eu sou um defensor do conceito de bem-estar único, também tem que pensar no produtor. Eu não posso dizer, a partir de amanhã o senhor vai ter que fazer assim, assim, assado. Não, tem os períodos de moratória, tem as linhas de financiamento. Nós estamos passando por várias mudanças agora na produção de suínos, na produção de aves e ovos, né? Mas não é de um dia para o outro, né? Os produtores, as empresas, as cooperativas têm tempo para se adequar, tem formas, linhas de crédito para buscar essa adequação. Nossa, eu adoro te ouvir, professor, tu sabes disso. É muito, muito rica essa tua fala, mas eu vou falar, acho que da questão que eu acho bastante importante, de bloqueio de exportação por conta de selos de bem-estar animal. Muitos mercados poderiam ser abertos se a gente tivesse o abate humanitário aqui. Sem dúvida Os nenhuma. frigoríficos. Sem dúvida nenhuma. E assim, o que eu sempre falo, e tem que ficar muito claro, a gente está comemorando um aumento de exportação, sem dúvida nenhuma, mas ainda é muito pouco, frente ao cenário mundial. Então, a gente não incomoda ainda, né? Mas a gente agora está vendo, está sentindo na pele o quanto uma importação pode incomodar. Então, a possível importação de tilápia asiática nos apavora, como apavorou os Estados Unidos, como apavorou o México, como apavora tudo que é lugar. Eu fui num evento para falar de patologia e o cara levantou na plateia e disse assim, não, o maior não é vírus, o maior problema não é bactéria, o maior problema é a tilápia asiática. A grande preocupação dos produtores americanos lá era essa, né? Então, no momento que a gente cresce, né, que as nossas exportações aumentam, cada vez a gente vai ficar mais vulnerável, e esse é um ponto, né? É um ponto. Então, assim, a própria OMC resiste em colocar bem-estar no mesmo patamar de questões sanitárias, justamente para não criar barreiras a mais. Mas existe arcabouço legal para isso, né? Então, assim, existem alguns tipos de acordos, alguns códigos de comércio internacional que podem ser alegados para barrar. E um deles é esse que fala do produtor, proteção ao produtor, né, local. Então, se o meu produtor tem custos com questões de bem-estar, eu não vou importar de um lugar que não tenha. Então, a gente ficaria alijado de alguns mercados, próprio mercado europeu, né, que tem altos padrões de bem-estar, né? Então, essa é a questão. Mas daí pode até dizer, mas a gente já entra em alguns mercados europeus, não faz nada. Não faz nada porque é pouquinho. Deixa começar a aumentar, deixa dobrar, triplicar, que é o que vai acontecer nos próximos anos, é só ver o que a gente tem discutido nos eventos, né? Daí a coisa vem. Então, a gente sempre fala assim, o fato de não estar ocorrendo ainda não é porque não é possível de ocorrer, é porque não precisa. A gente não incomoda. A nossa exportação ainda é uma areinha no sapato, mas daqui a pouco vai ser uma pedrinha no sapato, daqui a pouco vai ser um cascalho no sapato, e daí vai incomodar. E daí as barreiras vão aparecer. Não vai ser vírus? Não, porque tem mais lá do que aqui. Nós não vamos mandar um vírus daqui para lá, é mais risco mandar de lá para cá. O que vai ser então? Eles não têm legislação de bem-estar, eles não precisam ter cuidado com o abate, e o custo deles é menor, a gente não vai importar deles. Isso é líquido e certo também. Isso também não é uma questão de ser, é de quando. É só crescer um pouquinho mais, do jeito que está crescendo, né? Ontem eu estava participando de uma mesa redonda de sustentabilidade com a Amanda Hock, da Tilápia Leather. E ela exporta o couro de tilápia para 7 países. Sim. E ela estava tentando exportar para países da Europa e eles exigem na rastreabilidade o abate humanitário. Por isso que eu falei que dos dois temas, né? Bem-estar e rastreabilidade, eles estão juntos. Esses mercados, à medida que a gente cresce, eles vão querer saber por um código de onde esse peixe veio, como esse peixe foi criado, quantas vezes foi usado antibiótico, se foi usado antibiótico, se foram vacinados ou não foram, como foram transportados, como foram abatidos, tudo na rastreabilidade. Então, para a gente continuar crescendo e se tornar cada vez mais competitivo, não é lógico que a gente comece com calma a cuidar mais dessas questões, ou espere começar a voltar container, espere uma legislação goela abaixo. Então, assim, está tudo pronto para botar uma legislação, já estava na legislação, foi tirado à última hora o peixe, né? Na portaria 365 lá, que refere pescado como jacaré e rã. Anfíbios e répteis, já estava lá. Então, assim, a questão de ter uma legislação está pronta, é uma questão toda, hoje é muito mais política do que técnica, né? E a gente precisa, né, as próprias associações que lidam com isso, precisam, né, bom, já que vamos ter que fazer, vamos fazer com calma, vamos estabelecer períodos longos de moratória, vamos condicionar
a questões de melhor linhas de crédito para o produtor, vamos começar a pagar bônus para quem já investe nisso, para poder a pessoa ter um diferencial. Tem uma série de coisas. Eu até nos meus escritos sempre aponto caminhos para isso, né? E tem uma série de coisas que se podia fazer, né? E, claro, a pesquisa, eu sempre falo assim, está caindo de maduro o nosso ministério ou mesmo os órgãos de fomento fazer um edital específico de fomento específico, bem-estar animal na aquicultura. Né? Tantos milhões para projetos assim, 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 na ambiência, no enriquecimento, no transporte, no abate, sabe estabelecer, porque a gente precisa gerar, né, adaptar esses conhecimentos. O conhecimento já tem, mas a gente precisa adaptar para as nossas realidades, né? Nós temos eu sempre falo, nós temos duas tilapiculturas no Brasil, né? A tilapicultura do tanque escavado e a tilapicultura do tanque rede, e que tem as suas diferenças, né? Também nas questões de bem-estar. Mas a forma de terminar elas é a mesma. Né? Não tem discussão. O que a gente faz hoje no país é abate cruel, não é humanitário. Isso é certo. Existe já um percentual de frigoríficos que estão tentando se ajustar, com carência ainda de informação. Então, eu já visitei frigoríficos que têm todos os pontos, mas estão em ordem errada. Sim. Eu digo, cara, financeiramente, tu não tem que gastar mais nada, tu só tem que mexer no processo. Claro, às vezes mexer no processo também custa, mas... Então, tem gente já querendo fazer. A gente tem que aproveitar esse momento para começar, talvez, a incentivar mais, a premiar mais esses que estão fazendo, que daí a cadeia vem atrás. Né? Tem que entender como é que funcionam as coisas dentro de uma cadeia produtiva. Isso é bastante relevante também. O professor estava falando de arcabouço legal. Eu fiz uma pergunta aqui no roteiro e os seguidores também, né, os nossos ouvintes também mandaram. Então, quais são as recomendações do mapa para o abate humanitário de peixes e o que falta para a legislação no Brasil mudar para exigir um abate verdadeiramente humanitário? Tu vê que interessante. Eu fiquei muito, muito contente de ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho junto com o mapa, né? Não é um consenso do mapa, a gente fala do mapa, mas são os setores dentro do mapa que trabalham com essas questões afetas a bem-estar, né? Às vezes, dentro do próprio Ministério, há controvérsias, né? Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas hoje já temos, né, um material com a chancela oficial, mesmo que não seja ainda uma lei, já existe um material lá com o logotipo do mapa, né? Esse aí das boas práticas de cultivo. Só não tem o segundo impresso. E o de abate humanitário dizendo claramente quais são os requisitos, né? E nesse último de abate humanitário, a gente, inclusive, propõe uma sequência lógica, né? A grande questão do abate humanitário é que esse animal seja posto num estado de inconsciência e seja abatido antes de poder retomar a consciência. Então, isso é um negócio. Então, a forma mais factível pelo volume da produção realmente é uma insensibilização elétrica bem feita, porque tem algumas que eu falo que é choque elétrico, né? Simplesmente botar um fio desencapado dentro d'água não é insensibilização elétrica, e depois proceder o abate, a sangria, antes dele retornar. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, eu visitei um frigorífico que tinha todos os equipamentos, tinha todos os processos, mas ele saía da insensibilização elétrica e ia para o descamador, não ia para a sangria. Então, ele acordava no descamador. Eu digo, cara, tu já tem tudo aí. Sai da insensibilização elétrica, decapita ou corta as brânquias, depois vai para o... mas daí vai fazer uma sangueira. Sim, mas é o que tu quer justamente fazer sangria, depois é só lavar. Né? O processo do dentro do frigorífico é fácil de estabelecer. Por quê? Porque o teu peixe está acordando, está voltando da insensibilização num procedimento dolorido que é arrancar a escama. Então, assim, eu digo, um dos principais projetos que eu estou começando agora, né, é justamente isso, a cadeia de custo do bem-estar. E esse é um exemplo onde praticamente, eu diria, pelo menos 95% com certeza, mas acho que até mais, do possível custo de implementação de um abate humanitário, esse frigorífico já gastou. Só que não está humanitário por um erro de processo. Por isso que eu digo que a ciência tem que andar junto, né? Então, sempre. O abate principal que mais é feito no Brasil hoje, a ciência já mostrou que é mais do que cruel. Abater por hipotermia em gelo ou água gelada, e aí vem até o que nós conversávamos também uma vez, da questão da insensibilidade, é totalmente diferente de mobilidade.
Então, como o peixe não mantém a temperatura corporal da forma que a gente mantém, botou no gelo, ele baixa a temperatura e logo entra num estado de mobilidade, mas que não é estado de inconsciência, ele está sofrendo. E todo mundo que está me ouvindo pode imaginar que tu sofrer imobilizado sem poder fazer nada deve ser muito pior do que sofrer podendo lutar contra o que te causa sofrimento. Então, é um quadro dos horrores, né? Ou então deixar morrer asfixiado, tirar da água, deixar morrer, é uma coisa que não se aceita. E uma vez um aluno me perguntou assim, mas eu não consigo achar por que isso é tão difícil por que isso é tão cruel, professor? Eu digo, vou te dar um exemplo. Então, carrega um caminhão com 300 suínos pronto para abate, chega lá no açude, dá uma ré, até entrar dentro d'água. Depois que tiver tudo morto, afogado, tu vai e manda para o frigorífico. Daí eles, meu Deus, que horror, mas é o que fazem com peixe. Então, às vezes, a gente tem que fazer um paralelo com uma cadeia mais estabelecida, com um animal mais próximo da gente, que vive no mesmo plano que a gente, para a pessoa entender. Então, para abate humanitário, nós obrigatoriamente precisamos de uma finalização do cultivo de forma muito bem adequada, com todos aqueles períodos adequados de jejum, transporte vivo, que é uma das coisas que a cadeia mais se assusta, porque é óbvio que é mais caro, né? Onde tu transporta 5 toneladas junto com água, tu vai transportar 50 se ele já estiver morto. Então, é óbvio que esse talvez seja o ponto que mais pega, né? E depois, chegando no frigorífico, né, também tem uma série de coisas que tem que ser melhorada. Aqueles tanques de depuração tem que ter altos níveis de oxigênio, tem que fazer um skimmer melhor, até tem gente indo atrás, o pessoal das empresas está já pensando em equipamentos para melhorar a qualidade daqueles tanques, de água daqueles tanques, né? E a partir daí, tirar o mínimo da água, já fazer a insensibilização, já fazer o abate, né, imediatamente após a insensibilização. Aí sim nós temos um abate humanitário que também vai se refletir, né? A ciência também já mostra, em melhor qualidade de carne, né? Então, a questão, a implementação do rigor mortis, filetar um peixe duro com rigor mortis é certeza de perda de eficiência. Eu tenho certeza que o frigorífico que tiver que fazer, pegar aquele monte de peixe duro que chega lá, duro, tanto do gelo quanto do rigor mortis, e filetar, vai render menos. E aí é aquilo que eu falei, né? Mas ele faz 1.000 quilos por dia. Não é nada. Agora, bota uma cooperativa dessa que abate 70 toneladas por dia, aí esse 1% já não é mais só 10 quilinhos, né? Já são 700 quilos. Daqui a pouco é uma tonelada que deixa de ser produzida por uma questão que nem tão... Então, assim, isso tudo tem que ser posto na conta. É isso que eu quero fazer agora com esses projetos, né? O custo do gelo, tudo. E para que a gente possa, né, ter mais conhecimento, mais formas práticas para poder ampliar isso, né? Aquele estudo lá do Coelho et al. 2022, lá do grupo da professora Carla Molento, mostrou, né, que mais de 81% dos estabelecimentos ainda faz tudo assim com hipotermia em gelo, né? Mas que já tinha, então, quase 20%, vamos olhar pelo outro lado, que já estava começando com o uso dessas técnicas de insensibilização elétrica e tudo mais. Mas mesmo nesses, né? Então, o meu foco seria pegar esses e melhorar. E, a partir daí, fazer que esses ganhem mais com isso. Talvez isso seja uma mola propulsora para o setor ir atrás, né? E, no momento que ele conseguir, com um selo, vender mais caro esse peixe, daí vem. Daí, por isso que eu digo, é capaz da indústria vir antes da lei. Se ela conseguir ver a oportunidade que tem nisso aí no momento que a cadeia está, né, está passando. No tempo de prateleira, na cor do filé, sim, na textura do filé, isso tudo vai impactar. Eu me recordo de uma vez que eu ouvi um produtor, ele deixou o peixe morrer por asfixia, o comprador de peixe, e quando ele foi tirar a pele, a carne veio toda junto. Ele falou, nossa, eu lembro que o comentário foi, essa raça de tilápia não é boa. Não, foi a forma, né? E uma coisa também que ficou muito interessante, que o abate humanitário, ele começa muito antes do próprio abate, né, professor? Na própria despesca, que é o que chama de pré-abate. Sim. E já... Bom, eu acho que ainda falando em relação à pergunta da insensibilização, da imobilização, muita gente também faz pergunta sobre isso, né? A insensibilização na aquicultura, eletronarcose ou termonarcose, acho que já ficou bastante claro. Uma coisa também que eu aprendi contigo, professor, foi que eu vejo muito caminhão chegando com gelo e dentro do caminhão o peixe está vivo ainda dentro do gelo. Eu queria que você dissesse aqui qual que é a média de tempo que esse peixe demora para morrer no gelo. Alguns estudos mostram que a tilápia é entre 20 a 40 minutos de sofrimento extremo, determinado até por estudos de eletroencefalograma.
Então, assim, não é mais uma dúvida, será que está sofrendo? Está em sofrimento, né? E um peixe, ainda mais um peixe de águas quentes e tudo mais, né? Fora d'água é um horror, né? Sim. Então, assim, quando tu chega num frigorífico e vê toda a sequência correta, tudo, dá gosto de ver, né? Então, assim, eu levo, todo ano eu levo, né? 2 vezes por ano eu levo as turmas para visitar frigoríficos. A gente visita frigoríficos bons, frigoríficos médios, frigoríficos não tão bons, e eles já conseguem ver. Então, formar uma nova geração de profissionais sensível a isso também é um papel. Então, às vezes eu me sinto um pouco impotente frente a isso, mas eu olho lá os 2.000 veterinários que já passaram por mim em sala de aula e vários com essas preocupações, eu digo, não é tão impotente assim, as coisas às vezes demoram, né? Mas cada vez mais a gente vê preocupação sobre isso, né? As pessoas começam assim, como é que esse animal foi criado, como é que esse animal foi abatido, isso é muito, muito frequente. E começa cada vez mais nicho, né, de mercado. Então, tu vai no mercado hoje, tu tem lá ovos de galinha livre de gaiola, tu tem selos dos mais variados tipos, né? E isso é uma tendência que vai se estabelecer para peixe. Hoje nós já temos protocolos de avaliação publicados, já temos empresas certificadoras se preparando para entrar firme nesse mercado. E assim, eu sempre falo, assim que alguém começar a fazer bem e conseguir ter um retorno com isso, claro que o processo todo vai acelerar. É uma questão de quando, né? Como eu disse, é uma questão de quando. Ainda estamos esperando. E hoje eu tenho uma dúvida: quem vai vir primeiro? Se é o mercado ou se é a lei. Mas os dois vão vir. E eu acho que se o mercado conseguir trabalhar melhor essas questões antes de ser obrigado a fazer por uma lei, é melhor. Sinceramente, acho mais lógico, né? E é isso que tem sido a minha discussão. Tu acompanha as várias aí, né? Tiveste também nos eventos que eu estive, né? E acho que nesse último congresso do IFC a discussão já estava em outro patamar. Sim, Eu achei notei já isso também. bastante interessante, assim, quando discuti com as associações, com os produtores, eles já não tinham a mesma resistência absurda que havia há um tempo atrás, e já havia um interesse até de participar disso, né? Um oferecimento das próprias empresas produtoras, dos próprios frigoríficos, se oferecendo para participar de pesquisas na área, né? Então, acho que o momento é propício para que se busque isso, e esse temperinho aí da possibilidade de exportação, por mais que o mercado nacional seja excelente também e mereça todos os cuidados, também vai ajudar a acelerar esse processo. Então, acho que é coisa para logo, não é uma coisa para uma próxima geração de profissionais. A gente vai ver isso acontecendo, então, Vai professor. acontecer, não tem dúvida disso. Eu digo assim, para mim foi um marco, já estava, não digo já estava num ponto de carreira que quando apareceu essa possibilidade de fazer aqueles manuais e de pesquisar mais a fundo esse ponto, eu tenho certeza que uns anos para frente a gente vai olhar para trás e vai ver esse momento agora aí, pós-pandemia, né, é um momento onde virou a chave. Eu sei porque eu participei, eu falei a primeira vez disso num evento da MSD, aquele High Quality Tilapia que tem itinerante no mundo inteiro. Eu falei em 2018, antes de a gente nem pensar do que ia acontecer com o mundo, né? Ia virar um mundo de pernas para o ar, a pandemia, e havia alguma resistência, mas vários que estavam no evento, que tinha gente do mundo inteiro, já falavam, no meu país isso já está acontecendo. Eu consegui um canal, tinha um colega lá do México, consegui um canal de exportação direto para os Estados Unidos, né? Estou exportando filé fresco via rodoviária, né? Estava no norte do México, então, mas lá já tive que instalar toda uma forma de certificação de bem-estar e rastreabilidade, que daí eu consigo vender melhor o meu peixe lá. Então, começou, assim, muito as coisas, né, a se falar no exterior, aqui nada. Agora, 5 anos depois, né, e alguns eventos depois, já consigo ver que o pessoal aqui já começa, não, realmente isso é importante, isso vai acontecer, a gente quer continuar crescendo, e para crescer a gente vai ter que se adequar a algumas coisas, quer queira ou quer não queira. Né? Aquela história, né? Outra opção seria não participar. Não, essa opção não tem, né? Se não participar do mercado internacional ou da tilápia como commodity, não tem, essa opção não existe. Né? Então, as coisas vão acontecendo nesse sentido, né? Nessa linha. Eu estava conversando aqui no Peixe Meu Negócio com a Marina Pereira, né, que ela trabalha com tanque rede, e eu lembro, aí eu fui pensar, nossa, lá na época que eu fazia mestrado, em 2007, 2008, se falava em 200 quilos de peixe por metro cúbico. E hoje trabalha-se com 80.
De olho também no bem claro, de olho no desempenho zootécnico e financeiro também, né? Mas olha como foi tendo esse cuidado. Professor, desculpa voltar de novo lá no caminhão do gelo, mas eu queria que ficasse uma coisa bem clara até para eu poder aprender, e eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo aqui também. Aquele peixe, eu posso garantir que ele morre por hipotermia ou por asfixia? Asfixia. Perfeito. Era só para ficar mais claro. Tá? Ele para por hipotermia e morre por asfixia. Né? Tá certo. Então ele não está insensibilizado, ele está imobilizado pelo gelo e morre por asfixia. Para deixar então bastante claro aqui. É complicado. Bastante. Por isso que a gente fala que e essa morte mantém o sangue dentro do peixe, na carne, que vai aumentar a chance de contaminação depois, vai dar os impactos na qualidade de carne. Então, se a gente conseguir insensibilizar, fazer uma sangria adequada, quanto mais bem feita a sangria, melhor vai ser o resultado. Então, quando as coisas evoluem para isso, né? Esse vai ser a sequência. Aí vem outras coisas que vão surgindo. Abate na própria propriedade com frigoríficos móveis, já tem gente pesquisando sobre isso. Né? Tem uma série de coisas que podem se adaptar para diferentes tamanhos, diferentes localidades. Né? Mas a sequência lógica de um animal não passar por nenhum procedimento consciente, isso é óbvio e certo que vai ter que acontecer e vai acontecer, com certeza. Próximo tema é sobre anestesia, e já vou falar aqui para os nossos ouvintes que a gente já está com data marcada também para chamar a Maria Alcina, que é médica veterinária, para falar especificamente sobre anestesia em peixes. Acho que com um aspecto bastante diferente do que a gente está falando aqui, mas a pergunta da nossa ouvinte é sobre o certo é anestesiar o peixe para a biometria, e aí eu também já aproveito para falar sobre o transporte. Qual que é a recomendação? Usar anestésico em transporte? Eu já sei essa resposta, que eu já te fiz essa pergunta no congresso, mas acho importante a gente deixar claro que se o uso do anestésico ele é recomendado. Pois é, a questão toda assim, muito se pesquisou a questão da tranquilização, né? Não chegar em plano anestésico. Mas qualquer coisa que tirar o peixe, né, que ele perder condições de monitorar o ambiente, perder posição, para ele é extremamente estressante. Então, tranquilizar é pior do que anestesiar. Nesse ponto já seria complicado. A questão da biometria, eu acho que uma biometria bem planejada e bem rápida ainda vale mais do que anestesia. Mas, claro, às vezes tem dificuldades quando os peixes estão maiores, por questão de se movimentar demais. Então, por questões operacionais, até pode-se pensar em anestesiar, sem sombra de dúvida. Mas eu ainda acho que o melhor seria tentar fazer o mais rápido possível. Né? A gente sempre diga, a regra de ouro seria 15 segundos fora d'água. Né? Eu sei que é difícil, mas... 15 segundos não dá, professor. Só se faço bastante biometria, mas... um peixe só, né? Então, claro que fica mais tempo fora d'água, é um procedimento estressante, mas se tu vai fazer isso de forma rápida, retornar ele para um lugar bom logo, com água boa, tudo, eu ainda opto por não anestesiar, a não ser quando realmente eu preciso tomar muito mais dados, né? Vou deixar esse peixe um tempo maior, tudo mais, daí em alguns casos de pesquisa, a gente além de anestesiar, ainda bota fluxo d'água na boca também para manter, né, o funcionamento branquial, porque não adianta anestesiar, ele não está respirando, está fora d'água, não está respirando, né? Então, não é uma decisão assim, uma regra, mas para a biometria do dia a dia, né, tanto para a biometria, para saber a biometria mesmo, dados biométricos, ou então para a questão de ver como é que está os peixes, na questão de manejo sanitário, né, se tudo bem planejadinho, eu ainda opto por não anestesiar, tá? Mas isso no começo do cultivo é mais fácil, né? Quando começa a chegar lá mais perto do tamanho final, daí já começa a complicar mais, e aí pode sim, existem N opções. Esses dias eu até levei os alunos para trabalhar umas questões de reprodução, eles ficaram impressionados lá com os peixes anestesiados, né? E, bom, ele precisa retornar rápido, daí um dos peixes que foi manuseado lá, quando voltou não conseguiu voltar, morreu. E daí é que a gente diz, então assim, é tudo uma questão de planejar bem, né? Então, se tu pegar, por exemplo, os procedimentos de vacinação, hoje todos são anestesiados, né? Então, eles saem do tanque-rede lá, vão para o tranquilizante, para o anestésico, depois vão para a mesa de vacinação, depois voltam para os tanques. E aí tem que ter muito cuidado nessa recuperação, de esse peixe voltar para uma água de excelente qualidade, né? Lembrando que o peixe depende para respirar da bomba opercular. Se ele estiver imobilizado e não conseguir fazer esse movimento, ele não está ventilando.
Então, a gente, quando é anestesiado em anestesia, se é anestesia não tão profunda, não precisa, mas se é anestesia profunda, eu estou entubado para manter a ventilação. Então, isso é uma anestesia. Então, quando a gente tira um peixe da água e anestesia só para deixar ele parado e não está fazendo ventilação, não está botando um fluxo d'água nas brânquias, ele está entrando em processo de asfixia também. E daí, se ainda ele voltar para a água e demorar até começar a limpar aqueles anestésico que foi absorvido via das brânquias lá, pior ainda, né? Então, por isso que alguns, às vezes, acabam morrendo, né? Então, é tudo, para mim, eu digo, olha, é tudo uma questão máximo bem planejado possível, né? Eu imagino, por exemplo, tu joga uma tarrafa num tanque, vem peixe demais, tu até te preocupa, né? Sim, Porque, às vezes eu falo: "Não joga muito, não abre muita tarrafa", ou a sim, gente porque daí é devolve um pouco na demais. própria água. Isso, é demais. Então, tu tem que estabelecer um número, pegar, tu faz aquele peso inteiro do lote, depois pesa alguns, mede alguns, aí tu vai ver dependendo do objetivo da biometria, né? Às vezes tu quer ver peso médio, é mais fácil. Às vezes tu quer Sim. ter detalhes mais profundos, quer ver se a altura do peixe está adequada, se quer fazer algum índice, daí é uma biometria mais demorada. Mas, assim, não dá para botar como regra, né? Sim ou não. Depende muito de como vai ser o procedimento. Agora, o que dá para botar como regra é isso, é o que tu faz, né, no teu dia a dia lá, planejamento, né? Não me vem com uma tarrafa com 200 tilápia, porque até desemaranhar elas dali, algumas já morreram asfixiadas, né? Sim. E daí isso é complicado, tá? E também procedimentos que vão demorar, né, bastante, e aí, ou então que dependem de um animal bem paradinho, daí às vezes precisa, que é o caso das vacinações, né? Uhum. Meu olhar também, depois que eu comecei a, acho que, estudar sobre o bem-estar animal, mudou até na escolha da tarrafa, professor. Sim, sim, por causa da questão Porque de se emaranhar, né? Se malhar. às vezes ele fica, né, preso ali pelo opérculo, pelo primeiro Ah, raio, e muitas vezes o produtor ele jogava a tarrafa e na hora de soltar o peixe eu escutava quebrando quebrar. os Uhum. raios. E aí, aos pouquinhos, né, a gente vai falando, isso é um osso, né, Sim. do animal, até ele se regenerar. E aí, aos pouquinhos, até teve vários produtores que compraram tarrafas específicas para biometria por conta. E é impressionante a facilidade com essas tarrafas. É muito mais rápido para o peixe e para o produtor e para o Claro. técnico também, essa tecnologia das tarrafas para as biometrias. E é Uma uma outra questão de custo-benefício, né, Fê? Tu precisa desses dados. Precisa para ajustar a ração, tu precisa para ver em que pé tá, precisa para planejar quando é que vai ser o fim do cultivo. Então, é uma questão necessária. Então, tudo, eu sempre falo, é uma questão de custo-benefício e de programação. Tu não vai sair fazendo biometria todo santo dia. Tu vai te programar quando, quais são. Isso sim. que é o mais relevante, que vem antes da pergunta se anestesia ou não, é essa questão do tudo muito bem planejado, né? Aí Programado. eu falo, quando a gente está num cultivo, sem biometria, a gente está no escuro, né, a gente está só Uhum. na estimativa. Na verdade, com biometria, a gente já está com estimativa, né, Sim. professor? Porque a gente não sabe de fato quantos peixes estão ali, qual que é. A gente está Uhum. vendo o peso médio, um recorte de um peso médio. Sim. Em relação ainda à biometria, uma dúvida minha também. Uhum. Uso sal antes de devolver esse peixe para a água, ou devolvo direto para a água do próprio viveiro? Depende muito, sabe? Se tá saindo de um tanque, vai voltar para o mesmo tanque de um produtor que não tem grandes problemas, não é tão necessário. Pelo aspecto sanitário, pode ser pelo aspecto da osmorregulação, né? Que ajuda o Sim. peixe a lidar com essa perda de íons. Então, o sal, de acordo com as recomendações adequadas, é sempre positivo, né? E ainda mais se tu tiver aí um histórico de algum tipo de parasitose e tudo nesse produtor, daí mais ainda, né? Que imagina que esse peixe vai voltar para a água, ele disparou reações de estresse, né? Então ele provavelmente vai ter impacto, tudo muito bem feito, ele vai ter impacto ainda por umas boas 24 horas, Uhum. até voltar totalmente normal, né? E isso pode ser o suficiente para, dependendo do que tiver presente no ambiente, se manifestar, né? Os oportunistas estão aí, né? Só esperando uma queda de imunidade para se manifestar. Então, em alguns casos, eu acho que é válido sim, só, claro, seguindo as recomendações, né? Tem espécies que são mais sensíveis, Uhum. outras são menos, a gente tem que ter cuidado também, para não fazer nada que vai ser pior do que o se desejava, né? Normalmente, quando a gente faz biometria, que a temperatura da água está próximos 18, 19, 20 graus, a gente faz a biometria, coloca num galão com um pouco de sal e depois devolve para o próprio Não, viveiro.
como estímulo à produção de muco, a questão de reestabelecer a equilíbrio iônico é sempre positivo. Perfeito. E uma coisa, eu vou voltar a falar, porque eu achei bastante interessante mesmo, de uma estudante de médica veterinária perguntando aqui para gente sobre enriquecimento ambiental. Então ela pediu aqui, exemplos de enriquecimento ambiental para viveiros escavados, aí teve uma outra seguidora também que perguntou: "Sombra prejudica?" E já bom, depois eu falo de qualidade de água, vamos para esses aspectos aí. Enriquecimento ambiental, digo assim, no contexto da pesquisa, que também acho muito interessante, ele inclusive é enquadrado dentro daquela questão dos 3 R's como um refinamento, né, da técnica. Então ele é importante sim, até no aspecto que se um laboratório usa, pode ter efeito nos resultados e pode ter resultados diferentes do que não usa. Tá? Outra coisa, enriquecimento ambiental estrutural, que é o que é mais usado, tem seus problemas também. Né? A questão da limpeza, a questão de dificultar algum manejo. Então, hoje a busca é achar algumas formas de enriquecimento que sejam mais factíveis, mais fáceis, né? Então, a tilápia gosta de sombra, sim. Existem alguns estudos muito legais na literatura, o quanto de sombra, né? Tanto o quanto bloqueia de iluminação, quanto a área que fica sombreada. Isso não é um problema, ela gosta. A questão das estruturas que criam limo, né? O perifíton também. Então, eu me lembro de uma propriedade que a gente foi, que os alunos ficaram muito impressionados porque estava chovendo muito, como está chovendo agora, né? Aliás, hoje foi o primeiro dia de sol nesse mês inteiro, acho que aqui na região sul. Então, a água subiu e tapou um trapiche que tinha. E daí as tilápias ficavam tudo ali no trapiche. Eu disse: o que elas estão fazendo ali? Elas estão brincando? Não, elas estão comendo limo que se cria ali. Então, imagina, durante esse período, elas estão totalmente distraídas ali. Isso é o enriquecimento ambiental, é justamente para usar o ambiente, traz segurança para o peixe. Tem N literaturas, nós temos literatura até de expressão gênica no sistema nervoso dos peixes, mostrando os benefícios do enriquecimento ambiental. E aí se busca algumas formas alternativas, já que no contexto do tanque escavado, às vezes é difícil essas outras, né? Que são esses que não estão dentro da água, que é essa nossa linha de estudo hoje do enriquecimento ambiental musical, que já tem algumas coisas fantásticas em carpa, em outras espécies, e agora está começando a aparecer em tilápia. Eu estou com um projeto bem interessante aqui agora, que nós estamos tentando ver como as tilápias reagem a isso, né? Essa questão seja da música ou do ruído, ainda mais no contexto que quem já andou lá, por exemplo, pelo oeste paranaense, de seguido está assustado com os rojão, né? Os rojões, bum, bum, toda hora. O que é aquilo? É o problema dos pássaros, o pessoal tentando espantar. E eu estava brincando, assim, vamos botar um rojão, vamos botar uma música, vamos botar um rojão, vamos botar uma música, para até que o peixe tente associar isso a alguma coisa prazerosa. Vamos colocar música antes de ligar os alimentadores. Então tem uma série de coisas que tu pode fazer. E outros tipos de enriquecimento são muito simples. Até o posicionamento dos aeradores, num tanque que tem aeradores, já pode ser enriquecimento. Então a gente visitou lá o produtor, ele tinha no mesmo tanque alguns aeradores de pau, alguns aeradores de chafariz. Só bota os de chafariz bem no meio, em linha, né? E os de pás nas 4 pontas. Só aquilo tu já via que tinha algum fluxo d'água, que os peixes nadavam, né, contra a corrente. Né, outro lá também fez uma estrutura para painel solar, e daí os peixes passam o dia inteiro lá bicando aquela estrutura que adentra para dentro do tanque. Então, são coisas que mantêm o animal, entre aspas, entretido, e essas estruturas são positivas. Só que, claro, elas têm que ser móveis, né? Elas têm que poder tirar. Então, eu visitei um que ele fez uma verdadeira cerca, era como se fosse uma longa cerca, uma longa balsa de taquara, colocava bem raso no tanque, num outro tanque. Quando ela estava cheia de limo, ele ia lá e botava dentro do tanque. Nossa, durante um dia as tilápias ficavam à volta daquilo. Depois ele tirava e fazia de novo. Então ele não fazia isso todo dia. Mas só aquilo era por favor, né? É sério, eu estou brincando, mas é sério. Era como se fosse uma diversão, um playground para aqueles peixes. Isso sim, enquadrado em enriquecimento ambiental. Então, é isso que a gente falou: sombreamento, fluxo d'água, estruturas que criem, né, limo, todas elas podem ajudar bastante, né? E outras várias que estão sendo pesquisadas, né? A pesquisa está indo atrás disso, sem sombra de dúvida, né? Nessa linha de, já conseguimos resolver, já não estamos fazendo esse peixe sofrer com qualidade de água, não estamos mais fazendo sofrer com alimentação,
as dietas estão cada vez melhor, as formas de manter qualidade de água estão cada vez melhor. Então, agora vamos pensar em como melhorar um pouco, né? Então, os outros domínios, né, que a gente, ou as outras liberdades, né, nos paradigmas de bem-estar, já estão muito bem, em vários momentos, muito bem cuidados. Agora vamos tentar melhorar essas coisas. Aí que entra o enriquecimento ambiental, né, nesse ponto. Mas não é uma questão fácil, né? Não tem um equipamento que tu vai lá e compra e põe, né? Tudo é uma questão que tem que ser ainda bastante pesquisada, mas já existem, como eu citei aqui, algumas alternativas que são interessantes. Você falou dos aeradores, e uma questão que eu sempre tenho dado de dica para os produtores é ligar os aeradores 30 minutos ou 1 hora antes das alimentações. Sem dúvida. Além Isso de já tem. quebrar. Nos tanques, quando eles estão bem grandões, os peixes já quase prontos na fase final do cultivo, é difícil ter estratificação, porque o próprio movimento do peixe evita. Mas, se não, a estratificação da temperatura, né, aumenta o nível de oxigênio, melhora o metabolismo, ele vai comer e vai. Isso é aquela história que a gente fala. Numa situação pequena não faz diferença, mas numa produção mais intensiva, se melhorar um pouquinho a conversão alimentar, tu está falando de muito dinheiro, né? Considerando o custo o percentual do custo da ração dentro do custo de produção, qualquer coisa que melhore a conversão alimentar, melhora. Então, esse procedimento hoje, especialmente nas grandes pisciculturas mais mecanizadas, né? Todos eles têm esse procedimento já de ligar 1 hora antes até, né, nos momentos mais quentes, ligam os aeradores, daí desliga e liga o alimentador. Então, os peixes já logo aprendem, né? Eles fazem um reflexo condicionado muito rápido. No momento que desliga os aeradores, tu já vê que eles vêm tudo para a superfície, aquele alimentador começa a alimentar, é lindo de ver, né? Aquela superfície chega prateada de tanto peixe se alimentando de forma bastante ativa. É isso que se busca, né? Então, é um procedimento bem adequado, bem recomendado, sim. E a gente sempre está falando muito de bem-estar, e eu acho importante a gente ligar isso ao desempenho zootécnico. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente faz o monitoramento de algumas propriedades aqui, acompanhamento, tanto zootécnico quanto qualidade de água, e a gente observa que, por exemplo, os níveis de amônia muito altos, o nitrito muito altos, como o professor falou, cronicamente, então, por semanas, oxigênios razoáveis, né, não estão dentro, tão aceitáveis, mas não estão dentro do ideal. Isso vai impactar diretamente na conversão alimentar desse período, e isso vai impactar lá no final, na lucratividade desse produtor. Eu sempre falo assim, lembra que esse bicho nasceu com a bênção de excretar amônia passivamente. Mas se a gente errar e deixar acumular nitrito, nitrato, amônia na água, ele vai ter que excretar ativamente, ele vai gastar energia. Está aí a perda de desempenho. Então, esse incremento calórico que a gente chama, que os animais terrestres têm, né, tanto para manter temperatura quanto para excretar excreção nitrogenada, os peixes não têm. Mas para eles não ter, depende de uma água com alto oxigênio, baixa ou nenhuma amônia, baixo nitrito. Daí ele vai usar só numa eventualidade aí do equilíbrio ácido, a desordem de equilíbrio ácido básico, ele vai lançar mão de algo que gasta energia, né, para excretar. Então, assim, muitas vezes o produtor não entende como é que pequenas alterações de qualidade de água impactam tanto no crescimento. Impactam por isso, que ele hoje não ia gastar nada. O custo dele de energia para isso ia ser zero, mas aí por uma falha de manejo, todo dia ele está gastando algum percentual das calorias que ele ingere por dia para isso. Então, em vez de sobrar lá 1.000 calorias que era para crescimento, sobra 800, porque 200 ele está gastando para lidar com essa dificuldade. Por isso que a definição de bem-estar é a forma que o animal lida com o ambiente é tão boa, né? Qualquer falha de ambiente que a gente fizer, ele vai ter que ter estratégias dele, né? Ou de respostas de estresse, ou essas respostas todas de fisiológicas que vão custar. É isso que a gente imagina. Pensa como explica para o produtor, como se fosse a moeda do peixe, a energia que ele come. Ela tem que sobrar quase que integralmente para crescimento. Se ela tiver que ser gasta em outras reações, porque a gente está errando, tu está perdendo, está dando ração para isso, né? Então, no momento que eles entendem isso, tu vê nitidamente a preocupação com a qualidade da água aumenta rapidinho, né? Vê o produtor comprando equipamento, vê o produtor muito mais cuidadoso com qualidade de água, porque ele viu que dói no bolso. Qualidade de água é uma das coisas mais relevantes, né, nesse contexto de bem-estar também. Não é à toa que é uma liberdade ambiental, que é um domínio ambiente. Em todos os paradigmas que explicam bem-estar, todos o ambiente está muito presente, porque realmente é algo extremamente relevante. E aí a gente está falando de qualidade de água, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, professor, por exemplo, da escolha de espécie. Eu sei que na minha região aqui a temperatura hoje, por exemplo, está em torno de água, está em torno de 20 graus.
Imagino que aí no Rio Grande do Sul esteja talvez menos do que isso. E se um produtor quiser, por exemplo, criar tambaqui numa região, então, porque muita gente fala assim, ah, mas ele sobrevive, mas Uhum. sobrevive a que custo? Tá Né? nessa mesma linha ali que nós falamos. Então, assim, ó, a espécie ela tem uma faixa ideal que é bem menor do que a faixa de sobrevivência. É a mesma coisa que a gente fala quando o pH. Para matar um peixe tem que baixar de 4 ou e aumentar de 10. Mas quando baixou de 6 e aumentou de 7,5, 8, ele já está com gastos energéticos a mais, que vai impactar. E, além de impactar no crescimento, ao todo santo dia o peixe tem que gastar energia para isso, ele também fica mais suscetível. Então, por exemplo, talvez a chegada de uma bactéria, de um parasita, de um vírus que ia passar batido, que pelo estado imunológico do rebanho, do cardume tá bom, ele não vira doença, pode virar. Então a gente vê às vezes assim, e aí tem um pessoal que lida com os laboratórios, tem dados fantásticos, né? Que tu faz lá por PCR, né? Que tu vê a presença pelo material genético, a bactéria já tá ali, mas não tem doença. Porque tá tudo bem. Daí chega uma época onde, né? Por isso que são as doenças sazonais, né? Bom, daí chega o verão é muito quente, os animais começam a ter alguns problemas e é aí que aparece. Então, assim, mesmo a espécie mais adaptada à região, ela sofre com a sazonalidade. A gente sabe que a gente tem que cuidar do manejo alimentar, tem que cuidar um monte de coisas, está mais frio, está mais quente. Imagina uma totalmente deslocada. Então eu vi muita iniciativa de tambaqui, de pintado, tudo aqui no Rio Grande do Sul, nada dá certo. Porque daí o cara disse assim, mas 2 anos depois eu abri o açude, tinha 2 grandes, bonitos. Mas quando tu botou 2.000, eu digo, sobrou 2. Esses são os heróis, isso aí só dando um tiro para matar, eles não vai morrer. Isso existe essa variabilidade individual também. Então a gente tem que pensar, quando pensa em peixe, em frango, em suíno, é rebanho, é o todo, né? Por mais que a gente tenha que focar no indivíduo, né? Então, assim, não adianta, mesmo que não haja aumento de mortalidade, mas se eles estão numa situação diferente, eles vão crescer menos, vão ficar mais suscetíveis, tem uma série de coisas. Então, a escolha da espécie é muito, muito relevante. E aí, claro, existem essas coringas. A tilápia ela se dá muito bem em quase em tudo que é região, se não em toda época. Então, eu não consigo fazer cultivo o ano inteiro de tilápia aqui no sul, né, no Rio Grande do Sul. Daí preconiza algumas propriedades aqui, tem toda a parte de estufa, tudo, né? Porque no inverno pode ser complicado, não é todo inverno que tem mortalidade, mas eu sempre brinco, eu estou com os alunos monitorando, né? E eu falo, olha aí, ó, uma semana de frio, semana que vem, se continuar essa loucura, vai começar a aparecer produtor aqui com tilápia morta, não dá outra, né? Sabe, como é que o senhor sabe? Como é que eu sei? Ela aguenta um tempo, né? Até a água gelada, numa temperatura realmente letal, demora, e tem invernos que fazem vários frios em pico, mas não faz 2 semanas de frio. Mas tem invernos aqui, eu já vi inverno aqui em Passo Fundo que amanheceu negativo todos os dias durante 15 dias. Daí é quase uma erradicação, ainda mais em tanques menores, rasos, né? Esses, né, vai tudo. Então depende muito. E aí, claro, uma espécie mais adaptada, sem dúvida que é melhor. Por isso que a gente vê, né, do Rio Grande do Sul para cima, e hoje já o norte do Rio Grande do Sul também com bastante tilápia, né? A tilápia ela é muito, muito versátil, mas ela vai melhor nas regiões mais quentes, sem sombra de dúvida, né? Tanto que se faz direto, né? Não precisa nem estar sempre se despescando, estocando, despescando, estocando. Não precisa esperar, que nem aqui, que tu vai conseguir estocar em tanque escavado só no começo do verão, né? O resto do tempo, se tu botar levino em maio, junho aqui no Rio Grande do Sul, é certeza que vai morrer tudo. Então tem essas questões, sim. A escolha da espécie é um passo bastante relevante. Eu acho que é um dos primeiros passos para, Sim. né? Não é toda espécie para todo lugar, né? Eu falo que tilápia não é para todo mundo também. Eu sempre falo, antes de pensar na espécie, só ver se tem água. Eu brinco com o pessoal, né? Eu já vi gente abrir tanque e não ter água para encher depois. Tem isso, também tem a qualidade do solo, que quase ninguém se preocupa também. Sim. Eu vou finalizar, professor, com a minha última pergunta. Lá no início da fala, você falou na palavra feira, e eu me sinto um pouco na obrigação. E eu vou cuidar muito com a minha pergunta, que eu sei que é um tema bastante polêmico que a gente está falando hoje, mas você acredita que vai existir dentro de algum, né, no nosso futuro próximo, uma opção de feira que tenha um abate humanitário? Sim. Feira de peixe vivo? Sabe que, primeiro tudo, né? Eu sempre falo, que não seja feira de peixe agonizante. Então, Eu quer sempre fazer uma lembro feira de dessa tua peixe? fala. Tem que levar um bom tanque daqueles bem bons, com um sistema bem bom de oxigenação
e se tu tiver perspectiva de ficar mais tempo, de filtragem também, tá? Bom, se eu garanto que eu não vou esquentar essa água, que eu não vou encher essa água de proteína e ficar aquela espuma em cima, né? E que eu não vou faltar oxigênio, tá, então ele está vivo. Às vezes, se é um peixe maior isoladamente, tu tem mais opções de abate humanitário do que em grupo. Então, a percussão não perfurante, percussão perfurante, todas elas se enquadram em humanitário se bem feitas. Então, eu brinco, eu tinha um funcionário aqui que era o rei, o pessoal brincava com ele que era o rei do porrete, ele nunca errou. E é humanitário, por mais grosseiro que pareça, dar uma porretada, mas é impacta, humanitário. né, professor? Porque lesiona o cérebro. Agora, isso de tirar o peixe da água, embalar numa coisa, largar numa sacola e o cara levar aquele peixe sacudindo, que eu já vi várias vezes, isso tem que acabar. Agora, a gente sabe que é uma forma de comercialização, especialmente para os pequenos, né? Interessante. Então, assim. De agregação de valor e está muito ligado com o aspecto cultural também, né? Sim. Por quê? Porque a cadeia do peixe ainda não tem o nível de acreditação que as outras têm. Então, por exemplo, tu não pensa quando tu vê um frango na gôndola que aquele frango pode estar estragado, coisa e tal, se foi bem. Eu até, ano passado, gravei um vídeo que deu bastante polêmica, a questão de assim, pô, a gente ainda, em 2022, era na época, está ensinando a pessoa a ver que tem que ter o olho brilhante, as brancas vermelhas, ver se pode. Né? Era como se nós tivéssemos, você tem que pegar o frango, tem que olhar, ver se a crista está bem vermelhinha, se as penas estão bonitas, abrir a boquinha, ver se não tem secreção no nariz, ver se pode. Ninguém consegue imaginar isso nas outras cadeias, na nossa ainda. Então a gente precisa entender o momento que ela está. Né? E aí, uma coisa que eu gosto de estudar, que eu brinco, as vantagens de ficando velho é que tu vai tendo tempo de experiência. Tu olha os setores de peixaria dos mercados, como evoluíram, né? Então, tu tinha lá um freezerzinho e um monte, um baita de um balcão de gelo, um peixe. Hoje, tem lugares que não tem mais balcão de gelo, é só freezer com embalagem. É o que evoluiu. Né? Hoje, assim, tu chega, são só pequenos açougues em pequenas cidades que tu encontra lá um frango inteiro lá, só depenado. Né? Não tem mais. Então, assim, isso está evoluindo também. Cada vez mais as pessoas não vão se preocupar em ver o peixe ali inteiro para ter certeza que aquilo está são. Mas ainda culturalmente é. Então, ainda a melhor forma de conservar a carne do peixe é mantê-la viva, mantendo vivo, eles pensam. Né? As pessoas pensam. Então, por isso, né? Por isso que ainda, por um bom tempo, ainda tem mercado para essas feiras. Mas o mais importante é isso, né? Abater. Daí tem mais opções. Eu digo assim, com um bom porrete, com uma boa chave de fenda apontada, que nem eu digo perfurante, com uma boa faca bem afiada, tu faz abate muito mais humanitário do que se faz nos frigoríficos. Porque é rápido, é um indivíduo só. O abate do salmão é por percussão no mundo todo. Né? Então, assim, nas grandes indústrias, eles vão caindo lá num monte de nicho e, ó, tem um porrete eletrônico, mas é por percussão. Então, a percussão bem feita é muito boa, não tem erro, porque imediatamente destrói o tecido cerebral e aí vem o que é abate humanitário, não ter consciência. Não é, não é um aspecto... A sangria vem em seguida? Sim, não é ou não, mas assim, o ideal seria logo fazer a sangria. Então, eu sempre falo assim, às vezes é melhor tu decapitar do que não, mas claro, as pessoas também têm a cultura do peixe inteiro. Né? A gente ainda tem muito isso, né? A gente cada vez mais vai mudando, mas a gente ainda tem. Tu ainda vai, esse dia eu fui num casamento, tinha um dourado enorme, né, em cima da mesa ainda, né? O outro ainda vê alguma coisa assim com um peru, alguma coisa com aquele leitãozinho assado, tu vê, mas assim, o peixe é muito mais essa questão do peixe inteiro. Então são formas que vão mudando. Mas eu acredito que se a feira conseguir propiciar um ambiente adequado que não seja de extremo sofrimento enquanto ele está vivo e conseguir fazer o abate humanitário, não é algo que, por mais que vários municípios já tenham proibido, né? Não tenham mais, mas não é algo tão cruel assim se for bem feito. Né? Até porque, eu digo, tem a pesca. Né? Hoje tem até aquelas pistolinhas prontas de percussão perfurante. Né? Então, o pessoal no barco pega, embarca o peixe, já faz aquilo ali, já bate. É muito mais humanitário do que deixar o bicho lá no gelo. Né? Então, o Ikejime, né? Tem aquela... Uhum. Pode ser aqui, pode ser na lateral, dependendo do formato. Eu brinco, uma boa chave de fenda grande com um esmeril para deixá-la bem pontuda e habilidade, aprendendo bem onde fazer, é garantia que muito antes do peixe perceber, ele já está descerebrado, como a gente fala, e daí não tem mais consciência.
né? Então, isso aí que reside o sofrimento, né? Não é no quão bonita ou quão plástica é a cena, né? Por mais que o porrete pareça uma cena não nada humanitária, né? Mas para o peixe, se bem feito, é muito mais do que deixar morrendo. É isso que a gente precisa entender, né? Mas eu acho que sim, eu acho que os municípios que ainda estimulam e que precisam se responsabilizar por essa parte. Não é dizer para o produtor, chega aí e faz, né? Não, tem que ter uma fiscalização do município e dizer, olha, a água tem que estar boa, você tem que ter água circulante, tem que ter se não vai filtrar, tem que ter um volume de água para poder trocar. Então, tem coisas que tem que ser visto, tem que ser melhorado. Para tudo tem como melhorar, né? Eu sou meio contra meras proibições, né? A gente tem que fazer processos que vão levando naturalmente a algumas práticas antigas deixarem de ser usadas. Mas às vezes precisa proibir alguma coisa, claro. Mas assim, o processo educativo acho que funciona melhor, sem dúvida nenhuma. A gente teve uma conversa, foi num dos primeiros episódios do Peixe é Meu Negócio, com mais um médico veterinário também, o César Calzavara, que é especialista em atum. Ele falou só sobre, ele chama de 10 minutos de ouro do pescado, que é desde quando ele sai da água, da insensibilização e da sangria. Eu recomendo, porque ele é um cara também fantástico, cheio de conhecimento, é gostoso também de ouvi-lo, e tem essa informação, então, sobre o abate humanitário. Professor, eu ficaria aqui, ó, o dia inteiro lhe ouvindo, porque Sem sombra admiro de dúvida. demais o seu trabalho e eu adoro escutá-lo, mas estamos chegando ao final e eu queria saber se ficou alguma coisa que o senhor acha importante falar por aqui, se alguma pergunta que eu não lhe fiz que você gostaria de falar. Não, acho que como fechamento, eu digo assim, não é algo que a gente possa dizer não quero ver, né? Que a gente precisa encarar isso, precisa encarar tanto e aceitar o diagnóstico de que o que está acontecendo ainda não está ideal e buscar a melhoria, né? De várias formas, com vários atores, né? A própria OIE sempre nos documentos dela fala, né, de quem são as responsabilidades, né? O que o poder público tem que fazer, o que os veterinários, o que os agrônomos, o que os oceanólogos, o que os produtores, todo mundo. Então, assim, todo mundo pode fazer alguma coisa por esse tema. Eu acho que isso que é válido, né? Eu acho que é buscar isso, assim, que as pessoas cada vez fiquem mais familiarizadas, seja mais tranquilo, mais natural ouvir sobre isso. À medida que isso vai acontecendo, as pessoas vão se preocupando e o mercado vai querer atender essas pessoas que se preocupam e assim as coisas vão acontecendo. E logo, logo, no meio disso tudo, de um dia para o outro, a gente acorda com uma publicação no Diário Oficial obrigando. Então, vamos pensar isso antes para ninguém ser pego de surpresa, porque uma hora vai acontecer, né? Movimentos para isso está cheio nos órgãos competentes. Tem bastante gente lutando por isso aí, em vários espaços, né? Então é isso. Agora é hora de tu vender teu peixe, de falar dos teus projetos, de deixar teu contato. Então, a gente até estruturou um grupo de colegas que trabalham com bem-estar justamente por isso, porque a gente prevê um aumento até na necessidade de consultoria das empresas, né? Então, a gente também além da questão da pesquisa, das parcerias para pesquisa, a gente também está disponível em relação a isso, porque acho que é bastante relevante. E tem muita gente que sabe o valor de um conhecimento, né? Sabe que é um investimento com retorno certo, né? Quando ele investe nisso. E então, é um ponto bem relevante. E tanto para uma parceria de pesquisa, quanto até para a questão de consultoria, né? E os nossos projetos hoje são muito mais nessa linha, de adequar os processos, de entender o que precisa ser ajustado, de poder responder com forma mais assertiva o quanto isso vai custar em termos de investimento de bem-estar, né? Quais são os parâmetros que a gente precisa garantir, os pontos críticos em cada cadeia. Então, é por aí que a gente está trabalhando, né? E eu estou totalmente à disposição, tanto de pessoas que queiram aprender sobre isso, e também das empresas, dos produtores que queiram começar a se preocupar e se antecipar nisso, e quem sabe conseguir por um bom tempo aí um diferencial de produção, né? Que eu acho que é uma coisa que logo, logo já está acontecendo, já tem produtor com essa ideia. Vou tentar fazer algo que aí não esteja sendo feito ainda como forma de diferencial. Então, para isso, a gente está disponível também, né? Não sei se tu tens algum lugar para colocar o meu e-mail, mas o meu e-mail é o mesmo desde que existe e-mail, eu brinco, né? É o L Barcelos, né? @UPF, que é o símbolo da nossa universidade aqui, que estimula muito essas questões. Então, assim, estamos à disposição, estamos buscando material, estamos aproveitando os espaços, né? Eu te disse, publicamos um artigo bem interessante na última Panorama, já temos alguns outros encaminhados aí. Cada vez vai se falar mais. Isso é um sinal também que
que a cadeia está acordando quando os principais veículos de divulgação começam a botar matéria frequente sobre um determinado tema, porque o tema está na pauta. Então é isso, foi um prazer ter conversado contigo aí, com o pessoal que já está familiarizado em te escutar. Eu acho que é sempre uma abordagem muito boa, né? Tens uma fome por conhecimento muito grande, né? E também o melhor jeito, né? Que cada um que tu consegue, tu já repassa. Isso é bastante bonito, digo, é o DNA de extensionista, né, Fernando? Então, parabéns pelo trabalho aí, estou sempre à disposição para conversar contigo e com os teus seguidores e ouvintes. Muito, muito obrigada. Eu vou deixar, então, eu sei que no YouTube eu vou conseguir deixar o link para os manuais, né? Então, tem 3 manuais do mapa: manual de boas práticas na criação de peixes, manual de transporte e manual de abate. Então, eu sei que no YouTube eu consigo deixar esses links para as pessoas clicarem, vou também tentar deixar no Spotify, e vou deixar também o seu contato de e-mail lá para as pessoas acessarem, né? Ótimo. Professor, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, foi uma aula de bem-estar. Obrigada pelo teu tempo e estamos aqui também à disposição sempre que quiser, o espaço está aberto para vocês. E nós também, cada vez que surgir um tema que tu acha que vale a pena fazer, pode me chamar que a gente Eu logo chamo, ajusta a agenda e fazemos. chamo Tá bom? sim. Então, obrigada a todos que estão nos vendo no YouTube, nos escutando no Spotify. Esse foi mais um Peixe é o Meu Negócio. Muito obrigada e fiquem atentos ao próximo episódio. Até mais!